está começando mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Esse programa, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, aqui na sua TV Jornal, tem reprise aos domingos, às 3 horas da tarde. É uma ferramenta para levar informação, para também levar assuntos e temas que são discutidos pelos sindicatos, pelos 12 sindicatos e entidades que compõem a USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Hoje aqui no programa vamos falar de assuntos do seu interesse, inclusive vamos esclarecer dúvidas, não é? A respeito de leis trabalhistas. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Walter Bergstrom, que é advogado, e também o presidente do SITSECOM, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção, o Ademar Rangel. Os dois vão falar sobre assuntos importantes e vamos também esclarecer dúvidas que podem ser as suas dúvidas a respeito do trabalho de temas trabalhistas. Dr. Walter Bergstrom, obrigado pela presença aqui no nosso Jornal Sindical. Biagione, é um prazer estar de volta. Muito bem, Rangel, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco para falar sobre as questões aí dos trabalhadores da construção civil. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho aí para os nossos trabalhadores e os trabalhadores de maneira geral aqui da cidade de Limeira e região. Claro, com certeza, já que a USTL está preocupada e é do interesse da USTL de levar informações para todos os trabalhadores, não apenas das categorias que integram a USTL e também nas categorias do pessoal que vem aqui ao programa para falar com a gente. Mas, Rangel, eu queria, nesse começo do programa, falar sobre a questão importante do que envolve diretamente o SITSECOM, que é justamente da fiscalização do trabalho dos trabalhadores da construção civil, do pessoal que trabalha na mão de obra aí das empresas, não é? Já que recentemente vocês fizeram uma ação brilhante numa obra aqui da Volvo, não é? Queria que você explicasse para a gente como é que está essa situação e como isso se deve também pela ausência de fiscalização do Ministério Público aqui em Limeira. Nós representamos uma categoria que é uma categoria que 50% dos trabalhadores da construção civil trabalha na informalidade. Então, isso dá muito trabalho para o sindicato no sentido de fiscalizar todos os canteiros de obras. E por ser uma categoria rotativa, muitas vezes as obras hoje, elas duram em média de 3 a 1 ano no máximo. O cara está trabalhando aqui, ele trabalha 3 meses num canteiro, daqui a pouco ele já está em outro, ou ele muda de empreiteira. Então isso dá uma demanda muito grande e se você não tiver todos os dias fiscalizando, com certeza o número de trabalhador na informalidade ele cresce, isso diariamente. E nós estamos aqui em Limeira, uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que tem várias indústrias e não é diferente com a construção, nós estamos sem o Ministério do Trabalho para nos ajudar. Mas enfim, nós dependemos de Piracicaba. Hoje, sim, até o posto de atendimento que tinha aqui em Limeira foi fechado, então tudo depende de Piracicaba. E nós tivemos esse problema aqui com a obra da Volvo, e onde tinha trabalhador sendo tratado de forma desumana, trabalhador alojado, dormindo dentro de banheiro. Estamos vendo inclusive algumas imagens aí das péssimas condições. Pois é, não tinha lugar apropriado para fazer as refeições, trabalhador sem registro, a parte de segurança da obra estava péssima. Então, os fiscais vieram de Piracicaba. Primeiro o sindicato foi lá, fiscalizou, viu que a situação estava difícil e aí nós acionamos o Ministério do Trabalho. Aí a fiscalização veio, nós voltamos no canteiro e chegou lá, teve que fazer o embargo dessa obra e teve que tirar os trabalhadores que estavam alojados ali e encaminhar para um hotel, porque realmente eles estavam dormindo dentro de um banheiro que não dava para ficar mais do que meia hora num lugar daquele
e principalmente dormir ali. Então não tinha condições. Então, dá para ver aí nas imagens que o pessoal estava ali numa situação desumana. Que coisa, nós estamos vendo aí as imagens e a ação do sindicato foi importantíssima, porque se não é o sindicato, quem que ia salvar esse pessoal, né? Exatamente. Agora, a dificuldade nossa, Bia, é que você pega uma obra dessa, que é uma obra grande, inclusive, a empresa que está construindo isso daí, a gente jamais imaginava que pudesse ter trabalhador num lugar desse. Às vezes você pensa assim, mas isso deve acontecer num canteirinho de obra, numa pequena obra, onde está uma empreiteirinha, mas não, aqui é uma obra muito grande e um grupo, inclusive uma empresa multinacional que vai vir se instalar ali. Então a gente jamais imaginava que fosse acontecer isso. E a nossa dificuldade é o seguinte, enquanto você verifica esse canteiro e está nessa condição, tem outros por aí. Só que, às vezes, você depende do fiscal, porque o sindicato ele não tem poder de embargar, ele não tem poder de multar, autuar a empresa. Isso quem faz é o agente do Ministério do Trabalho. E muitas vezes, quando você solicita, demora, já chegou alguns casos, demorar mais de 3 meses para o Ministério do Trabalho vir nos ajudar. Isso acaba que a hora que chega a fiscalização, às vezes já encerrou a obra. Então, essa dificuldade nós temos aqui e precisamos fazer com que volte a funcionar o posto de atendimento aqui na nossa cidade. Essa é uma reclamação não só do Citsecom, né, Rangel? É uma reclamação de todos os sindicatos. É uma reclamação que a USTL também está abraçando, né? Sem dúvida nenhuma. Já tivemos até uma reunião com o prefeito para falar sobre isso. Nós precisamos envolver, sem dúvida nenhuma, os políticos da cidade aí, para que nos ajude e traga de volta o posto de atendimento aqui em Limeira, até porque hoje, por exemplo, se uma empresa precisar fazer uma homologação de rescisão de contrato, por exemplo, daquelas categorias que não tem representação, tem que ir para o Ministério. Aí tem que sair daqui e ir lá em Piracicaba fazer isso, tem que levar o trabalhador para lá. Se precisar ir numa mesa de entendimentos, que o nosso sindicato utiliza muito disso, convoca a empresa para discutir possíveis danos em cima do trabalhador, ou alguma coisa que não está sendo cumprido. Então a gente convoca uma mesa chamada mesa de entendimentos, que é a empresa, sindicato e o Ministério do Trabalho como mediador. Hoje, para você fazer isso, tem que sair daqui e ir para Piracicaba. Então não dá para uma cidade igual a nossa ficar dependendo de cidades vizinhas para resolver esse tipo de problema, né? É estranho, né, Rangel? Você mesmo colocou aí na sua fala que uma empresa desse porte não tenha a preocupação, né, com os trabalhadores. Certamente uma empresa que foi contratada, mas indiretamente é de responsabilidade também de uma empresa do padrão e com o nome da Volvo, né? Queria saber a opinião do Dr. Walter Bergstrom a respeito disso. Esses trabalhadores, a empresa que contrata, não é, Dr. Walter, é corresponsável pela saúde, inclusive, desses trabalhadores, né? Sim, a empreiteira principal, ela responde por todas as obrigações das subempreiteiras. Me parece que essa obra é uma concessionária, então eu não sei se a indústria está diretamente ligada a essa obra ou é a rede concessionária, mas a fiscalização tem que ser de ambas, tanto da indústria como da rede concessionária, que contratou a construtora e muitas vezes, para a construtora ter um ganho maior, ela subcontrata empresas menores. Quer dizer, tem 3 empresas envolvidas no negócio, no mínimo. No mínimo. É daí para mais. Você tem a indústria, que é a Volvo, você tem a concessionária, que é um representante que vai fazer as vendas, você tem a construtora principal, aí você já tem 3 empresas envolvidas. Essa construtora principal, normalmente, ela subcontrata. É aí que começa o problema que o sindicato vivencia, porque normalmente a construtora principal é aquela construtora credenciada, construtora que tem
um nome, que tem um peso, mas para ela poder aumentar a rentabilidade que ela tem naquela obra, que muitas vezes ela participou de um processo licitatório e o preço dela, para ser baixo, para ela ganhar a obra, ela tem que apresentar um preço baixo, depois ela não consegue executar com seus próprios quadros. Então ela tem que subcontratar. E aí é o famoso gato, que é aquela pessoa que fornece a mão de obra, mas nessas condições que você viu aí. Não tem um equipamento de segurança, não tem um padrão mínimo de higiene, as pessoas ficam ali dentro de container de alumínio, no calor que está fazendo aqui na nossa região. São condições subhumanas e sem registro em carteira. É aí que a empresa consegue praticar preço baixo. Ela tira do trabalhador. Ela deixa de pagar o fundo de garantia, deixa de pagar hora extra, deixa de dar cesta básica, deixa de fornecer o transporte. É incrível, né? E fica beirando o trabalho escravo. Se é uma região um pouquinho mais afastada, onde o empregador tem que trazer comida, ali eles ficam devendo para o empregador, enquanto eles não pagam o empregador, eles não podem sair da obra. E aqui no estado de São Paulo, vira e mexe, nós temos notícia que ainda acontece. Graças a Deus, isso aí não chegou aqui na nossa região, né, na área de atuação aqui do Rangel. Mas é isso, subcontrata para economizar na mão de obra. Ô Rangel, por outro lado, né, tem essa situação, mas tem uma situação também de bastante informalidade atualmente no setor da construção civil, não é, Rangel? O mercado parece que está aquecido depois de um pequeno arrefecimento no começo do ano, mas o mercado da construção civil agora vai se aproximando do final do ano, parece que ele está aquecido de novo. Ainda assim, a informalidade da mão de obra é alta, né? Ainda assim é alta, é verdade o que você está dizendo. Houve, no início do ano, houve uma queda, porém, no segundo semestre agora, as coisas já engrenaram e principalmente agora que está aproximando o final do ano, são muitos aqueles que querem reformar, que querem ampliar, que guardou um dinheirinho o ano inteiro, enfim, aí entra o 13º e com isso acaba aquecendo o setor e sem dúvida nenhuma, mas é muito difícil você no setor da construção acabar, eu acho que dificilmente, é até desagradável falar isso, mas dificilmente nós vamos chegar a zerar a questão da mão de obra informal na construção civil, por causa das pequenas reformas, obras particulares, que é interessante, a gente sempre chama atenção, principalmente daquele que vai construir a sua casa, para tomar os cuidados necessários, porque é um serviço perigoso, trabalhar na construção civil. Vira e mexe, a gente vê acidentes é quase que todo dia, porém tem acidente leve, tem acidente mais grave, tem o acidente fatal. Sim. O cara pode perder a vida trabalhando numa altura sem estar com os equipamentos de acordo com a norma. O cara pode tomar um choque elétrico, o cara pode ser soterrado, ele pode cair, enfim, alguma coisa pode cair em cima dele. Nós tivemos há pouco tempo, na construção ali do Rodoanel de Piracicaba, aquela tragédia, onde o cara, ali inclusive ele estava com o equipamento, ele estava amarrado pelo cinto, só que houve uma falha, eu acredito, no cálculo, porque ali foi o pilar de sustentação que não suportou e caiu. No que caiu, o trabalhador, foram 5, se eu não me engano, que morreu. Agora imagina o cara que trabalha correndo o risco de não estar usando os equipamentos. Muitas vezes a empresa não fornece. Agora, principalmente uma obra particular, onde nós temos muitas aqui em Limeira, principalmente dentro dos condomínios fechados, né? Onde tem obras grandes, só que você entra lá, está todo mundo sem registro, sem equipamento de segurança, enfim. Então, por isso que eu digo que a construção, ela dá muito trabalho para nós, que representa os trabalhadores, no sentido de ficar vigiando diariamente para que não aconteça acidente e para que a gente diminua o número de trabalhador na informalidade. Na informalidade, né? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Depois do intervalo, nós vamos esclarecer dúvidas trabalhistas aí
dos nossos telespectadores. Fique aí, nós voltamos já. De volta com o Jornal Sindical da USTL. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Nós temos aqui, inaugurando aqui uma sessão de perguntas e respostas dos trabalhadores, algumas questões, inclusive, para o nosso advogado que está aqui hoje, o Dr. Walter Bergstrom. Mas antes eu queria falar aqui brevemente com o Rangel, a respeito, Rangel, como estão as negociações da construção civil nesse momento. Bem, uma das últimas categorias que a gente negocia no ano é o setor de cerâmica. Nós iniciamos o ano negociando os produtos de cimento pré-moldado, né? Depois vem a construção civil, depois vem a indústria dos móveis e finalmente, no mês de novembro, a gente encerra com a negociação do setor de cerâmica, os trabalhadores nas indústrias de cerâmica. Esse ano foi um ano difícil de negociar, porém, todas essas categorias que eu citei aqui, nós conseguimos fechar com um aumento real de salário em média de 2%, acima da inflação. Então, não está sendo diferente agora com o setor de cerâmica. O setor que vem passando por alguma dificuldade, esse ano aqui não foi um ano tão bom para eles, mas estamos no meio de uma negociação. Acredito que a gente deve estar fechando esse acordo ainda essa semana aqui. E não vai ser diferente, é uma condição que a categoria coloca. A gente precisa de pelo menos 2% de aumento real para poder fechar esse acordo. E estamos bem pertinho, então assim a gente vai encerrar o ano com uma boa média para todos esses trabalhadores que a gente representa. Ô Rangel, mas o setor da cerâmica, não é? Tá complicado, tem muitas cerâmicas fechando, né? Pois é, esse ano não foi um ano bom para eles, inclusive algumas empresas fechando, outras com dificuldade, às vezes parando linha e reclamam muito do monopólio do gás aí, que subiu muito e o pessoal não tem acordo com eles. Chega e corta mesmo, fecha a torneira lá e acabou, e é uma exigência muito grande, então tá difícil. Esse ano foi um ano difícil para o setor de cerâmica. Muito bem. Nós gravamos, o repórter André Montanher, que colabora aqui com o nosso programa, com o Jornal Sindical, gravou algumas perguntas com trabalhadores, Dr. Walter Bergstrom, para a gente sanar. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, não é? Quando se fala em leis trabalhistas, leis que mudam muitas vezes, não é? E a pessoa não sabe como é que está a sua situação, tem realmente algumas dúvidas. E nós gravamos aí com alguns trabalhadores. Eu gostaria de chamar a primeira dúvida aí do trabalhador, não é, para que você possa esclarecê-lo e também nossos telespectadores que certamente estão nos assistindo e podem realmente ter dúvidas parecidas. Veja. Boa tarde, meu nome é Walter Aragão dos Santos, função sinaleiro. Minha pergunta é, eu tenho vou fazer 5 meses dia 20 agora na Rio Verde e queria saber sobre o 13º. Quanto eu recebo essas duas parcelas, 13º? Quando e quanto é que ele recebe pelo 13º, sendo que ele trabalhou 5 meses na empresa nesse ano? Tá. O 13º, o salário, ele acompanha o ano civil. Então ele é sempre computado de janeiro a dezembro de um determinado ano. Para cada mês que o empregado trabalha ou fração superior a 15 dias, ele tem uma parte desses 12 meses. Então, como ele trabalhou 5 meses dentro de 12, ele tem direito a 5 dozeavos ou 5 partes de 12. Um exemplo, se o salário dele for de R$ 1.200 ao mês,
dividido por 12 meses, cada mês que ele trabalha, ele tem direito a R$100 de 13º salário. Ele tendo trabalhado 5 meses, ele vai ter direito a R$500. A empresa tem que pagar 50% disso até o dia 30 de novembro e os outros 50% até o dia 20 de dezembro. É obrigatório o pagamento em 2 parcelas. Então, se por acaso o empregador vier com a história de que ele vai pagar o 13º integral em dezembro, o empregado tem que reclamar para o seu sindicato, porque isso é uma irregularidade. A metade tem que sair em 30 de novembro e a segunda parcela dia 20 de dezembro. Muito bem, temos um outro trabalhador aí, um trabalhador que tem uma dúvida a respeito do adicional noturno. Veja. Boa tarde, meu nome é Mafra Marques. A minha pergunta é, eu queria saber do seguro-desemprego, porque teve alguma mudança, aí eu queria saber como está funcionando agora. Teve mudança? Teve bastante. O seguro-desemprego agora, para o empregado que solicitar o benefício pela segunda vez dentro de um prazo de 10 anos, será obrigado a se qualificar e se ele estiver desempregado, recebendo o seguro-desemprego e tiver 3 ofertas de emprego pelo PAT e ele recusar, ele vai ter o benefício cortado. Essa qualificação que eu disse é o governo que vai estabelecer quais são as escolas técnicas que vão fornecer a qualificação. Muito bem, aqui dúvida sobre o adicional noturno, eu acho que é agora, né? Vamos ver. Meu nome é Fábio Henrique Costa, eu sou operador de máquinas aqui na Rio Verde e a minha dúvida é sobre adicional noturno. Eu gostaria de saber se ele é pago sobre horas trabalhadas ou sobre o valor total do salário. Como é que fica essa questão do adicional noturno? Não, isso é uma pergunta excelente e o empregado ele tem que ficar muito atento. A hora noturna é aquela trabalhada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Se o empregado tem uma jornada de trabalho exclusivamente noturna, ele tem que receber 20% de adicional noturno sobre o salário dele. Se ele ganha R$1.000, ele tem que ter R$200 de adicional noturno. Agora, se ele trabalha em revezamento, uma semana de manhã, outra tarde, outra noite, ou se eventualmente ele faz hora extra e a jornada de trabalho dele ultrapassa as 22 horas, nesse caso o adicional noturno é computado apenas sobre as horas trabalhadas após as 22 horas. E o artigo 73 da CLT faz essa distinção. Então, muitas empresas pagam o adicional noturno para quem tem jornada exclusivamente à noite pelas horas trabalhadas. Isso é irregular. Isso aí dá uma diferença muito grande no salário do empregado. Então, confira o holerite e vá no seu sindicato. Muito bem, vá no sindicato. Esse é um bom conselho, né, Rangel? É importante o que o doutor falou aqui. A questão dos 20% é o que está na lei. Agora, tem as convenções coletivas que o sindicato negocia. Muitas vezes a gente consegue um percentual acima do que está na lei. No nosso caso, nós temos exemplo de 30%, onde a lei diz que é 20%. Então, nesse caso, até para esclarecer, porque às vezes o trabalhador está enquadrado nessa convenção, ele vai falar, peraí, mas era 30%, agora por que é 20%? O melhor é sempre consultar, quando se tem dúvida, o sindicato, né, Rangel? Inclusive, o sindicato tem o advogado, o doutor Walter é advogado aí do sindicato, do SECOM, Sindicato da Construção também. Quer dizer, o trabalhador tem uma dúvida, procure o sindicato, né? Seja associado do sindicato e no sindicato todas as dúvidas são esclarecidas. Sem dúvida nenhuma, o sindicato é a casa do trabalhador e ele tem que, teve dúvida, corre até lá e vai tirar suas dúvidas, nós estamos lá para isso. Muito bem, você pode entrar em contato com o SECOM, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, da Cerâmica, Refratários, Móveis também. Fica aqui na Rua Piauí. Qual o número e o telefone, Rangel? É Rua Piauí 315,
O telefone é 3404-3322. Muito bem, o sindicato que está sendo ampliado, está ficando bonito, né? Sem Daqui a dúvida pouco tem inauguração da nova parte ali do sindicato, com inclusive novidades para os trabalhadores, né, Rangel? Com novidades, nós estamos ampliando para melhor atender os nossos associados e oferecer a eles algumas coisas que eles nem sabem ainda, mas logo, logo vai ficar sabendo. A gente está com um projeto muito bacana ali para atender, voltado para a área social, não só na defesa de direitos e melhores conquistas, tanto de salário como melhores condições de emprego. Agora vamos atacar um pouco na área social. Muito bem, novidades do Citsecom, que você pode ficar sabendo também através do site, www.citsecom.com.br. E também novidades da USTL em breve, né, Rangel? Não podemos adiantar nada, mas vem novidades boas da USTL aí, né? É outra coisa que logo, logo o pessoal vai estar podendo usufruir de umas novidades muito bacanas, que a USTL está já com o projeto praticamente na parte final e logo, logo nós vamos apresentar. Muitas novidades do setor aqui, dos sindicatos, dos trabalhadores, né? Os sindicatos se uniram com algumas associações também, montaram a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que está trabalhando duro, trabalhando bastante aí sob a presidência do Dito Barbosa, Benedito Barbosa, para oferecer mais vantagens, oferecer melhorias, oferecer coisa bacana aí para os trabalhadores. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a USTL, com o nosso programa, mande e-mail para uniãosindical.limeira@hotmail.com. uniãosindical.limeira@hotmail.com. Obrigado, Dr. Walter Bergstrom, pelos esclarecimentos no programa de hoje e volte mais vezes aí, viu? Com prazer, voltarei. Muito bem. Rangel, obrigado mais uma vez também pela sua participação aqui no Jornal Sindical. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição para estar aqui falando para todos os nossos trabalhadores aqui de Limeira. Muito bem. O Jornal Sindical vai ao ar às quartas-feiras, 8h30 da noite, pela TV Jornal, com reprise no domingo, 3 horas da tarde, para Limeira e para toda a região. Obrigado pela sua audiência. Estamos de volta na semana que vem. Até lá.